Então vamos lá, rapaziada. Que desgraceira de jogo, tá? Que eu vou falar pra vocês, enquanto aqui eu adiciono o nosso mano, o homem, grande Macedão. Boa noite, Macedão. Feliz não dá pra estar, né? Mas pelo menos não perdemos. Boa noite, Cross, boa noite, audiência aí do décimo. Como eu falei no Twitter, eu escrevi no Twitter, né? O resultado foi melhor que o desempenho, né? O desempenho foi muito fraco do Corinthians, precisava jogar mais, jogar em casa tem que se impor, né, cara? E, lógico, teve posse de bola no primeiro tempo, rodou bastante a bola, mas não atacou, né? Não foi para cima, não foi incisivo, né? E os caras acharam um gol ali, uma bobeira total da zaga, mas depois a gente vai falar mais sobre isso, deixa a galera falar. Mas feliz não tô. Feliz não tô, realmente. Hoje era jogo para ganhar, para poder encostar nos líderes do campeonato. A gente novamente deixou passar a oportunidade de vencer eles aqui em Itaquera. Né? Uma coisa que eu não sei, Cross, não sei se você também tem essa opinião. Me parece que a gente sofre mais jogando no Morumbi do que eles estão sofrendo jogando aqui, né? Ultimamente, nos últimos anos. A gente Eu sofre mais concordo. jogando lá do que eles aqui. Que eles só conseguem fazer o joguinho deles, cozinhar o gado, não sofre uma pressão como a gente sofre quando joga lá, né, cara? Então, eu acho que nos últimos anos, 2014 para cá, principalmente, me parece que os caras estão mais à vontade para jogar aqui em Itaquera do que a gente joga lá no Morumbi. Não ganham, né? Mas Não, também não sim, perdem, né? Aí é um problema, né? Os caras virem aqui. Porque assim, eu falei hoje no décimo, o Macedão. Porra, o jogo do São Paulo na Arena sempre foi 90% ganho. Os 10% era só fazer o gol, porque os caras chegavam aqui cagado de medo, chegava aqui se borrando todo. E ultimamente os caras, que nem você falou, consegue de fato segurar a bola, manter a bola ali no campo de ataque do Corinthians, consegue às vezes fazer gol, Macedão. A gente tomou gol do Tilápia, cara. não pode, cara. Tilápia é Não pode. peixe, velho. Pelo amor de Sozinho na Deus, área, né? cara. Completamente Sozinho na área. sozinho, o Nossa, Carrinho deixando a avenida para ele ir no linha de fundo e cruzar. O cara ai, indo na linha de cara. fundo e cruzar. Tem a não tem a menor condição de tomar gol de um cara tão ruim. E é ruim, hein? Ruim. Meu Deus, o bicho, ó, a gente tem uns bagre, tá? Não falando que nosso time é perfeito, não, mas esse cara é tenebroso, cara. Meu Deus, mas ó, galera, antes de mais nada, se inscrevam no canal do Macedão, tá bom? Sempre trazendo informações para vocês lá e tá com a gente sempre aí também falando do jogo. Bom, por falar em jogo, vamos falar desse crime que aconteceu em plena Neoquímica Arena. Para mim foi um crime, tá? Porque assim, se você for ver o que as duas equipes apresentaram e os gols que perde o senhor Yuri Alberto, é um resultado justo. É justo. É Sim. pior pra gente, porque a gente tá jogando em casa, claro, né? Agora, diante do que a gente viu, resultado justíssimo. Duas equipes frágeis em campo, duas equipes desfaceladas em campo em relação à vontade, à gana, a querer vencer o jogo. E aí, Macedão, é muito o que você falou, velho. É perfil de jogador também, tá? Por que eles estão se sentindo mais à vontade? Tudo bem, não ganharam duas partidas desde aqui na Arena, desde quando subiu a Arena, se não me engano, né? Uma Foram só. duas. Uma só, Foram cara, uma. uma só. Então Uma só. ganhou uma partida só desde que a arena foi construída. Mas eles estão jogando à vontade. E não é para acontecer, é para acontecer o que aconteceu no último clássico, a gente ganhou de 3-1, né? Mas por que eles estão se sentindo à vontade? Justamente porque a gente não tem perfil de jogador tipo Emerson Sheik. O próprio Martinez, cara, hoje encheria o saco de alguém. Não Sim. preciso nem tão longe. Martinez é grande craque? Não é, mas ele é o cara que, em jogo como esse, vai expulsar um ou outro. Aquele Mike, o moleque deles lá, ia ser expulso com o Martinez. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho O dúvida. próprio Tapia ser expulso também. Ele estava O pilhadinho ali, próprio. ele ia ser expulso também. O próprio. Então, assim, é muito perfil de jogador, o Macedão. E eu quero te perguntar, cara. Eu gosto do Yuri, mas não é só os gols deles que ele perde e me irrita, não. É esse jeitinho dele, legalzão, sorrisinho. Ah, vai tomar no cu, velho. Não dá. Desculpa o palavrão, gente, mas o Yuri precisa ser mais casca grossa, cara. O Yuri precisa fechar essa carinha de bom moço dele, entendeu? E começar a agir feito com todo respeito. Bom, eu ia falar feito macho, mas aí hoje em dia tudo é cancelamento. Mas É. precisa agir. Hoje, o Yuri Alberto precisa agir com mais firmeza, porra. Botar o pau na mesa e falar: quem manda nessa porra aqui sou eu, cuzão. Meter o dedo na cara dos caras, entendeu? Fazer fumaça no zagueiro, deixar um pé pra incomodar. Ah, mas tudo é risadinha. Aí perde o gol, ri. Perde o gol, ai, não sei o quê. Aí não dá pra mim, não, Macedão. Infelizmente, né? Esse é o perfil do Yuri Alberto. Ele não é um cara que. O Yuri Alberto é aquele cara que não entendeu onde ele joga, né, cara? Essa é a verdade. Ele não entendeu a camisa que ele veste. Ele sabe que é o Corinthians, lógico, ele sabe que é a torcida, mas ele não entendeu ainda o que é vestir
que a gente fala de sangue guerreiro que a gente fala, né, cara? Aquela questão de você vestir o manto realmente ir em campo e para guerra, não é para o jogo, é para guerra. Ele não tem essa mentalidade, né? Que, por exemplo, o Martins tem. O Martins, quando vai para o jogo, vai para a guerra. Assim como era também o outro jogador que já teve também. Eu acho que falta um pouco isso dele, né? Falta um pouco essa malícia. Hoje mesmo, na hora que ele toma um tapa na cara, não é para ele deitar no chão e se enrolar. É para ele levantar e ir para cima do cara. Tentar o amarelo do cara. Aí ficou deitado no chão, se enrolando, dando tempo os caras ainda, né? A gente tava perdendo o jogo aquela hora, dando tempo os caras ainda. Então, assim, ali aquele lance é para ele levantar e ir para cima do cara, peitar o Sim. cara. E, entendeu? Chamar a torcida, criar aquele clima ali em cima do jogo, para poder, quem sabe, arrumar um cartãozinho pro cara, ou sei lá. Mas, enfim, é o jeito dele, é a maneira dele jogar. É difícil mudar agora, né? Depois de anos, o Corinthians ainda não mudou. Não vai ser agora que ele vai mudar, né? Irrita demais, Macedão. Sabe por quê? Porque numa situação adversa como a de hoje, o Corinthians atrás do placar, porra, eu não consigo olhar pro Yuri e falar, é esse cara que vai salvar. E às vezes ele é esse cara. Mas você sabe quando o protagonista não tem panca de herói? Sabe filme? Ó, vou tentar dar um exemplo pra vocês. Quando vocês abrem um filme aí na Netflix, no Prime Video, nesses streamings aí. Aí você abre um filme, todo filme tem o quê? Tem o protagonista. Só que às vezes, Macedão, o protagonista do filme é muito ruim, cara. E aí você abandona o filme. O Yuri Alberto é um protagonista de filme ruim. O Yuri Alberto, ele é o protagonista que a gente espera que ele vá definir, e às vezes ele define, como definiu na Copa do Brasil. Fez gols. Mas quando a gente tá perdendo, que nem a situação de hoje, eu não consigo botar fé no Yuri e falar, o Yuri vai cravar o da virada. Porque ele é um jogador que não é folgado, ele não toma o espaço vazio, ele não faz a fumaça, ele não incomoda a zaga, nada. E aí quando erra os lances, ele dá risadinha. Só que ao mesmo tempo, o Yuri é um bom jogador. Então a gente sabe essa montanha-russa de sentimento com o Yuri Alberto? Sim. É isso, cara. Eu me estresso muito, porque o cara era pra ser aquele cara que, porra, esse é o cara que vai salvar a gente hoje. Mas não é ele, Macedão, incomoda demais, velho. Não, e isso que você falou é real, né, cara? Hoje não parece. Hoje não tinha aquele cara em campo que a gente olhar que ia virar o jogo, ia criar alguma situação. A gente ficou refém. Pô, quem que é o cara que vai fazer a bola, dar aquele lançamento, como é o Garro, por exemplo, que dá aquele lançamento que acho que o cara na cara do gol. Hoje não tinha, cara. Hoje a gente viu realmente, a gente sofreu um pouco isso assistindo o jogo. Eu não via ninguém. Mas aí, ainda bem que surgiu ali o Breno Bidon, numa jogada ali meio que por acaso, a bola acabou espirando para ele. Ele teve a tranquilidade e a categoria também de deslocar o goleiro e meter uma chapa lá que encontrou quase o ângulo, né? Mas o que você disse hoje foi perfeito. A gente não tinha um cara em campo, que a gente olhasse para campo e, pô, esse cara vai fazer algo no final do jogo, esse cara vai decidir. Como é o Memphis, por exemplo. O Memphis é esse cara, eu acho. O Memphis é um cara, esse cara que você espera dele ali alguma coisa, como aconteceu no jogo passado, né, contra o São Paulo, do 3-1, que ele meteu uma caneta no cara e fez o golaço. E acabou virando o jogo ali e depois foi o terceiro. Ele é esse cara. O Memphis é esse cara, que você espera alguma coisa dele e ele vai lá e faz. Agora, hoje, o jogo de hoje não tinha, cara. A gente realmente ficou na dependência. Do Roberto não dá para esperar muita coisa, porque o cara é essa gangorra de emoções, né? Uma hora o cara parece um craque, outra hora é um bagre. Então você não sabe o que é o Roberto ainda. E hoje, novamente, teve a oportunidade, perdeu de novo. Parece que quando ele perde, ele dá uma murchada, né, cara? Parece que quando ele perde um gol muito escandaloso, assim, parece que ele dá aquela murchada, ele dá aquela sumida. E até ele tentar retomar de novo demora um pouco. E hoje acho que ele sentiu também que ele estava meio sozinho também. Não tinha ninguém para poder dividir com ele ali o piano. E aí ele fica mais para baixo ainda, né? Ainda bem que o Corinthians achou esse gol aí no final do jogo. E pelo menos, né, evitou a derrota aí para eles, né? Eu ia falar que negócio, mas ainda bem que segurei. Não, mas o Macedão, você falou uma coisa também. Eu quero perguntar para nossa audiência aí, tá? E se vocês acharem que é um exagero da minha parte, vocês podem me corrigir, que às vezes eu falo umas merda mesmo, viu, Macedão? Às vezes eu me irrito e falo umas merda mesmo. Eu não sou perfeito, não. Só que é o seguinte, você foi falando isso daí, que, né, hoje o Yuri tava sozinho, e ele sente por estar sozinho, de não ter um Memphis do lado dele, de não ter um cara que chame a responsa. Mas a gente tem que parar de chamar o Yuri Alberto, até o meme, cara. É o protagonista. O Yuri é um coadjuvante, cara. O Yuri é um perfeito, a gente tem que começar a botar na nossa cabeça, e aí a gente brinca que não sabe o que é. Realmente, o Yuri Alberto é uma gangorra, né? Não sabe o que ele faz, como ele é, qual é o verdadeiro. Mas a gente tem que entender a partir desse ano que não dá para colocar 100% das fichas
quando se precisa de algo no Yuri. Eu sei que agora vai aparecer o gato mestre do futebol e vai falar, eu nunca tive, eu nunca acreditei. Não, você sabe que você acreditou. Quando a gente tá precisando de gol, a gente ainda bota uma ficha nele. Mas o Yuri Alberto, infelizmente, não é o protagonista do povo, ele é o coadjuvante. E sempre vai ser assim, infelizmente. O Yuri é aquele cara que você dá a função de líder para ele e ele não sabe liderar. O Yuri é o cara que, quando esquenta o jogo dentro de campo, ele vai ser o primeiro a fazer merda. Ele não é o cara que incendeia a partida. Teve um vislumbre dele, o Macedão, não sei se você vai lembrar, contra o Flamengo, que ele fez, eu falei, aqui o Yuri vai mudar. E não mudou. Você lembra quando ele dá um carrinho e é expulso contra o Flamengo? E atrapalha os caras? E a gente ganha aquele jogo. Aquilo é lance de atleta identificado e que chamou a responsabilidade do jogo para ele. Porque ele vai expulso, vai, mas ninguém fica puto com ele naquele momento. E naquele momento eu falei, o Yuri entendeu o que é o Corinthians, mano. Mas infelizmente não é. O Yuri, ele perde gol, continua com a cabeça baixa e rindo. O Yuri, ele perde e fica de brincadeirinha. Eu odeio, assim, quando ele tá lá no meio da área para escanteio pra nós, ele tá lá rindo, trocando a resenha com os caras. Ah, vai se fuder, desculpa. Pra jogador de futebol, pode ser maneiro e tal. Pra quem tá vendo, passa uma puta má impressão, mano. Parece uma pelada, né, cara? Não parece jogando sério, né, mano? Não parece que tem foco, porque isso é do ser humano, Macedão. O ser humano, quando tá focado, isso em qualquer atividade, qualquer tipo de atleta, você nunca vai ver o Michael Phelps, antes de pular na piscina, de risadinha. E eu não tô falando só com os companheiros. Não, é de risadinha mesmo. Sabe por quê? Porque ele tá hiper concentrado. Ah, a gente tá falando de futebol, não de natação. Pega qualquer esporte. Tem um vídeo que eu não sei se vocês viram, que é do Chris Rock. É aquele que dubla o Todo Mundo Odeia o Chris, que tomou um tapão do Will Smith. Ele tá em algum jogo da NBA lá. E aí ele tá fazendo as brincadeirinhas, assim. Aí quando ele olha pro lado, eu não sei se tá, se é o Kobe Bryant, ou se é o... Acho que é o Kobe Bryant. Ele tá sério, olhando pra frente, assim, nem prestando atenção. Ele tá focado na partida, não tem risadinha. Não tem... Então eu sei que eu tô comparando com os caras big, né, que se o Yuri Alberto fosse esse, ele não tava no Corinthians, mas, porra, se eu não for me inspirar nesses caras gigantescos, eu vou me inspirar em quem? É o Kobe, né? Eu vou me inspirar em quem, Macedão? Então eu tô falando de atleta, tá? Eu não tô falando mais de futebol mesmo, pra vocês entenderem. Eu tô falando de nível de concentração de um atleta profissional de qualquer esporte. E o Yuri Alberto, ele perde gol e que tipo de profissional, Macedão, que quer melhorar, que quer ser um profissional melhor, erra e dá risada. E não fica puto. Ninguém. Não, o que você falou é chave, cara. E talvez o Yuri Alberto ainda está no Brasil, não ter arrumado um clube lá fora, talvez esse comportamento dele em campo também pode irritar aí os clubes europeus, porque os caras não estão acostumados com isso. Você vê, qualquer atacante aí na Europa, aí, grande atacante, não tem esse perfil. Os caras são sérios em campo, vão, enfrentam, não tem esse jeito de jogar, como eu falei, parece que tá jogando uma pelada, não parece que tá jogando um jogo valendo, parece que tá jogando, sabe? Então, assim, isso irrita realmente. E aquilo que você falou, cara, infelizmente, ele não é protagonista, ele é coadjuvante. Ele é coadjuvante do Memphis, e ele foi coadjuvante do Roger Guedes. Perfeito. Entendeu? Do Roger Guedes. Ele foi muito bem com o Roger Guedes, porque ele era a sombra do Roger Guedes ali. O cara que chamava o responde, que fazia o barulho, que fazia a fumaça, era o Roger Guedes. E ele, do jeito dele ali, conseguiu fazer os gols, conseguiu fazer jogadas e não bater de frente com os caras. Então, tudo que você falou é primordial. Você acertou na mosca. Ele não é o protagonista, a gente não pode falar muita coisa dele. Tem que ter um cara junto com ele no ataque, tem que ter um cara ali que vai brigar, tem que ter um cara que vai ali enfrentar os zagueiros, porque o Yuri Alberto não é esse cara. Não é esse cara, infelizmente. E assim, ó, Macedão, não é que a gente tá falando de um atleta que ganha 500 mil mais não, hein? O Yuri é 2 pau por mês, não é, Macedão? Se eu tiver errado, você me corrige. O Yuri Alberto, 2 milhões por mês. Se a gente pegar alguns jogadores do Flamengo, vão ganhar isso também, hein? Uns caras pica de lá. Sim. Até outro dia, o próprio Arrascaeta ganhava isso e teve aumento. Até outro dia, o Gerson ganhava isso, o Gabigol ganhava isso na boa fase, né? A gente tá falando de um atleta que ganha 2 milhões. Tá? 2 milhões. Então, assim, lógico que eu não quero ser ingrato com o Yuri, e eu não odeio o Yuri, não é isso. Mas, cara, é irritante às vezes. É irritante esse jeitinho bom moço aí. Meu irmão, você tá no Coringão, você tem que olhar pra arquibancada lá, meu irmão. Ô, Macedão,
Os caras lá tudo careca, feroz, olhando pra você com sangue no olho. Você vai ficar de risadinha, mano, de TikTok? Ah, não dá, mano. Não tem como, não tem condição, velho. Não tem condição. O Yuri tem que entender e se situar de onde ele tá. Entendeu? Esse futebol do Yuri Alberto, sorrisinho aí, os Trica adora. Lá pro Morumbi ele ia fazer sucesso. Aqui não tem isso, mano. Ninguém gosta disso aqui. Entendeu? Sabe o que não gosta? Carrinho, pé na bola. Vai expulso, vai, mas vai em prol do time. Entendeu? É isso que a gente gosta. Ninguém gosta do bonzinho, do Yuri Boa Gente. Foda-se o Yuri Boa Gente, pô. Seja fora de campo esse cara, que aí é maneiro. Dentro de campo tem que ser o terror, pô. Não pode, Ainda mais no ataque, né, cara? Ainda mais no ataque, né? No ataque ainda mais. Lógico, ainda mais no ataque. Então, assim, inacreditável.